Vamos lá então, gente. Bom dia. Iniciei a gravação aí do nosso conteúdo. Deixa eu trocar a nossa tela aqui do ao vivo. E deixa eu trocar a tela aqui da gravação. Certo. Então vamos lá, pessoal. Bom, na nossa aula de quinta-feira, né, nosso último encontro, nós trabalhamos com, revisando aí rapidamente, né, a carta comercial e a ata, tá? Carta comercial e ata. Então, recapitulando aí, né, a ata, você vai retratar, né, uma situação por escrito, né, uma reunião, um evento, né? E a carta comercial, você vai criar um conteúdo, né? Você pode criar um conteúdo de confirmação de recebimento, você pode criar também uma solicitação, né, fazendo pedido de compra de algum tipo de produto, né? Você pode criar uma carta comercial criando uma propaganda, tá? E hoje a gente vai trabalhar com alguns documentos. O primeiro deles é o memorando, tá? O memorando. O memorando, ele é uma documentação interna, tá? Ele é um documento que circula internamente, diferente da carta comercial, que você manda esse documento para outras empresas, você manda para pessoas, né? O memorando, ele é utilizado e fica dentro da empresa mesmo, tá? Então ele é considerado aí um documento de uso interno, tá bom? Que ele serve para a gente poder formalizar, ele tem a finalidade de a gente formalizar uma comunicação, tá? Ele tem esse princípio, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma situação. Imaginemos aí que, sei lá, amanhã é feriado. Amanhã é feriado, amanhã não tem aula, amanhã a escola não abre, enfim. O que a gente faz? A gente cria um memorando, né? A gente cria um comunicado e distribui para os setores, né? Distribui para os alunos, distribui para os responsáveis, para informar que amanhã vai ser feriado e nenhuma atividade, né, acadêmica e administrativa estará funcionando. Então, o memorando, ele pode ser utilizado para essa situação. Uma outra situação, você tem uma pessoa dentro da empresa, um funcionário, um colaborador, né, você é líder e essa pessoa, ela não está vindo trabalhar, não trouxe atestado, né? E aí você vai informar o RH, né? Você pode informar por telefone, mas tudo que é falado, né? Diz o ditado, né? O vento leva, né? Palavras o vento leva. O que é documentado, não. Então você pode criar um documento, né? Você pode criar um memorando informando para os recursos humanos que o funcionário, né, Ricardo Nascimento da Silva, né, trabalha no setor tal, ele vem faltando, né, as datas, né, coloca as datas que ele faltou, sem justificativa, sem atestado, sem nada, que é para o departamento, o departamento de recursos humanos, né, o RH, providenciar o desligamento do funcionário. Então, o memorando pode ser utilizado para isso, tá? Você pode criar um memorando também informando que a empresa vai fazer uma confraternização. Eu estava vendo aí na TV que hoje é o dia do amigo, né? Então, feliz dia do amigo aí para todos. Então, vai ter uma confraternização dentro da empresa no dia 20, né? Porque vai ser dia do amigo. Então, você pode criar um memorando, tá? E esse memorando, ele
vai circular por setores, né? Ele não necessariamente você pode mandar um memorando para um setor específico. Você pode mandar o mesmo memorando para diversos setores. Você pode criar um memorando para informar a falta de um produto, né? Você pode mandar um memorando para informar que o produto acabou e precisa ser feito a compra, né, a aquisição de novos produtos, tá? Então, o primeiro documento de hoje é o memorando. Tudo bem? Assim como os outros documentos, né, a gente tem lá uma formatação, a gente tem lá o papel timbrado da empresa que deve ser utilizado. O memorando, ele tem o título lá, memorando, número tal, né, como nós já vimos, ID e para. Então, por exemplo, de Ricardo para de Ricardo, setor comercial, para a Amanda, setor administrativo. Um exemplo. Assunto, né? Compra, né? Compra de material de escritório. Um exemplo, tá bom? E aí você coloca, né? O texto, né? Venho, né? Comunico através deste, né? Ao setor responsável que o material de escritório já acabou, né, há alguns dias e venham solicitar a compra de novos materiais, tá? Ou você pode criar lá um outro memorando, venham solicitar a transferência de um funcionário, venham informar, né, o vencimento de um boleto. Então vocês podem criar um documento formal, né? O conteúdo desse documento ele vai ser de acordo com a necessidade, né? Do que vai ser utilizado pela empresa, né? Dentro da empresa. Então segue as formatações devidas aí do memorando. Então aqui tem um texto, né? Que esse é um modelinho. Então, comunico a vaga aberta para auxiliar administrativo no departamento financeiro. Os interessados em transferência interna devem preencher o formulário no RH com a senhorita Eliana. Então, aí é um exemplo de abertura, né, de processo seletivo interno dentro da empresa. Então, é passado um memorando entre os setores aí, tá bom? Certo? Então, o primeiro documento que nós vimos foi o memorando. Vocês têm alguma pergunta sobre o memorando, gente? Querem perguntar alguma coisa? Galera que entrou um pouquinho aí depois do horário. Tranquilo? Posso ir para o próximo, então? Então vamos lá para o próximo. Então, memorando. Né? Percebam, gente, que o alinhamento, né, sempre justificado. Já no memorando a gente pode colocar parágrafo, né? Que é o recuo da primeira linha, né? O chamado 2 dedinhos, né? Antes de você começar a escrever uma frase no caderno, né? Uma palavra no caderno, né? Então a gente já pode colocar, né? E os alinhamentos, né? Alinhamentos à esquerda e o timbre. O timbre aí ele está falando centralizado, mas isso daí vai de acordo com o papel, né, da empresa, né? Às vezes o papel timbrado da empresa, padrão, né, utilizado pela empresa, fica do lado direito ou do lado esquerdo da folha. Então, o timbre da empresa, isso não é tão importante ser centralizado, tá bom? Então, parágrafo único aí, né, respeitando o recuo da primeira linha, né, e sempre colocando assinatura e cargos. Na aula passada, vocês tiveram aí que criar a ata e a carta, né? E o pessoal me perguntou, né? Professor, a assinatura, coloca a assinatura de quem? Todos esses documentos, gente,
vocês criam e vocês colocam o nome de vocês. Então, de Ricardo. Aí você inventa o nome, tá? Você inventa o nome para quem vai ser enviado, ou para o setor que vai ser enviado, tá? E lá na assinatura e cargo, você vai colocar o seu nome e o cargo você também pode criar. Aqueles que já trabalham, né, ou que trabalharam, que tem algum tipo de experiência, mesmo que não tenha, coloca lá o cargo lá, tá bom? Isso não é desafio nenhum. O importante, o que a gente precisa focar é o treino para criar a documentação, tá? Isso que é o importante. E aí a gente tem um exemplo, né, uma formatação, papel timbrado da empresa, o número do memorando, o ano, o departamento, né, de qual departamento, né, está sendo enviado, para qual departamento vai receber esse documento, e o texto ali, tá? Os textos, gente, eles são objetivos, tá? Então, precisa ter uma página de texto? Não. O texto ele tem que ser suficiente para transmitir a informação que você quer, tá? E o exercício, tá bom? Vocês têm esse exercício aqui para fazer, referente ao memorando, tá bom? No contexto aqui, você trabalha numa biblioteca, tá? Você é bibliotecário, tudo bem? E você precisa criar um memorando, tá? Deixa eu até mudar essa data aqui, né? 2020, né? Você vai criar um memorando, né? Relatando aí para o departamento financeiro que a gente precisa comprar mais livros, né? A gente precisa renovar o nosso acervo. Nós precisamos renovar e precisamos atualizar o nosso acervo de livros, tá? Então, o primeiro exercício aí que a gente tem para fazer é a criação deste documento, né? Deste memorando, pedindo para o departamento financeiro, né, a liberação de verba, né? A liberação do din-din, né, do cascaio, né, do money, da plata, enfim, o adjetivo que vocês quiserem utilizar, para que a gente possa adquirir novos livros, tá bom? Então vai um print aí do primeiro exercício que compõe, tá? Que compõe aí os nossos documentos de hoje, tá? Então lembrando, vocês podem, gente, utilizar sempre a mesma empresa. Aqui está como print manager, indiferente. Você pode colocar o logotipo lá da empresa da aula passada, a Farma lá, né? Quem garante que a empresa lá de farmácia lá não tem um projeto, uma ONG de biblioteca aí ambulante, um exemplo, tá? Então indiferente da empresa aqui você pode criar um padrão, não tem problema. O nome da empresa, você pode seguir o mesmo documento sempre. Ou inventa, tá? Cada documento você inventa uma empresa, não tem problema nenhum. O que vai importar para mim, gente, repito, é o conteúdo. Se você colocou lá o número do memorando, se você colocar os departamentos, né, que vão se comunicar, o assunto e o texto. Tá? E o texto, respeitando lá a data também, tudo bonitinho. Tá bom? Então o exercício, a primeira atividade é a comunicação do bibliotecário, né, da biblioteca com o departamento financeiro para a aquisição de novos livros, tudo bem? Solicitando. Próximo item, gente, atestado, né? Atestado. Eu ensinando vocês a fazer coisa errada, ensinando vocês a fazer atestado. Só tem um porém, tá, gente?
Só tem um porém. Atestado, ele é um documento, vamos colocar assim, que ele chega a ser um documento até judicial, tá? Então é importante eu frisar para vocês, qualquer adulteração, qualquer falsificação de documentos que são documentos oficiais, tá? A gente pode sofrer penalidades aí, né? Penalidades, tá? Então, se você entregar um documento falso para a empresa, um atestado falso, né, e a empresa pedir veracidade desse documento, a empresa ela pode mandar você, né, fazer o seu desligamento por justa causa, tá? E ainda a empresa ela vai abrir um processo civil, né? Porque até por questão de provas, né, é aberto um boletim de ocorrência e você também pode responder de forma criminalmente, tá? Você pode responder também de forma criminal por adulteração de documento, tá bom? E entre outros adjetivos, né, argumentos aí, códigos penais aí que podem enquadrar dependendo do grau aí, né? Então, o atestado ele sempre vai ser emitido por alguém de categoria, né? Então, por um médico, por um juiz, né? Eu, por exemplo, professor, se você chegar para mim e falar, professor, eu preciso de um atestado para levar na minha escola para falar que eu estou fazendo o curso. Bom, eu não posso dar um atestado. O que eu tenho poder de fazer perante a lei é te dar uma declaração, tá? Que é um outro documento. Então, um atestado é somente pessoas, né, conselhos de classes específicos que podem dar o atestado, podem emitir o atestado, tá? Mas às vezes você vai trabalhar num consultório médico. Um exemplo, você vai trabalhar num escritório, num consultório médico, alguma coisa do gênero. Então você pode criar o atestado, você pode redigir o atestado, porém quem assina e quem carimba é o médico, para que esse atestado ele tenha valor legal, tá bom? Então é atestado, assinatura do médico e o carimbo com o CRM dele aí para esse atestado ele ter algum tipo de valor, tá bom? Então o atestado, o nome já fala, é para atestar, é para confirmar, né? Para afirmar algum fato, algum ocorrido, algum acontecimento, tá? Então você está doente, você está impossibilitado, vamos pegar um exemplo, né? Você tá com suspeita de Covid-19, Deus livre e guarde, né? Mas um exemplo, né? Uma coisa que está aí. Você vai lá, o médico, você vai falar que você está com febre há tantos dias, que você está com coriza, né? Que você não está conseguindo respirar direito, está com um pouquinho de falta de ar, desconforto. O médico logo de cara vai te dar 12 dias. Tá bom? Logo de cara o cara vai te dar 12 dias. Vai fazer os exames clínicos e tal. E vai te dar 12 dias para você ficar em casa, né? De quarentena aí. Então a única pessoa que pode fazer isso, que tem esse poder, é um médico, né? E aí esse documento, esse atestado, você vai estar levando para a empresa para poder justificar, né? Para poder provar o seu afastamento aí temporário, tá? E uma coisa também que vocês acabam não sabendo, tá? O atestado para ser apresentado para a empresa, isso daí também depende de sindicato, tá? Mas na sua grande maioria, se você pegar um atestado aí por doença ou qualquer outra coisa, você tem 24 horas, tá bom?
Você tem 24 horas aí para poder levar esse documento ou alguém levar esse documento para a empresa, tá? Então, vai uma orientação aí. E tente se prevenir, né? Tente sempre tirar uma cópia do atestado desse documento, tira uma cópia, o original vai ficar com a empresa, a cópia fica com você, né? E de preferência, peça um recibo de recebimento, tá? Peça um documento, né? Peça um memorando, tá? De confirmação que o documento foi entregue para a pessoa, foi entregue para o Ricardo. Então você pode pedir isso daí para a empresa, tá bom? É uma coisa que nós funcionários acabamos nunca fazendo, né? Mas é bom você tirar uma cópia e quando você entregar o atestado, você pedir um recibo, né, de entrega de documento, né, onde comprova lá que no dia tal, horário tal, você entregou o atestado para Maria Aparecida Pinheiro, né? E coloca o cargo que a Maria também exerce lá, tá bom? Então é importante você ter um recibo aí de recebimento desse documento, tá bom? Então, o atestado, vamos lá. O atestado, gente, ele tem lá, né? Se for um médico, se for um atestado médico, ele vai ter lá o brasão lá do, do consultório médico, né? O nome da clínica. Se for um posto de saúde, vai estar lá o nome do posto de saúde, o brasão lá da prefeitura, né? Do município, tá? Vai estar lá um endereço, tudo bonitinho, e vai estar lá o título, né? Atestado. E aí você vai colocar lá, né? O conteúdo, né? Como, por exemplo, atestamos para fins de direito, né? Que Paulo José foi aluno, né? Então tem lá uma informação lá. E aí você assina e carimba, tá? O atestado, principalmente o atestado que você vai entregar para uma outra pessoa, tem que ter o carimbo, tem que ter a assinatura aí, tá bom? E a data certinho. E não pode ter rasuras, tá? Não pode ter rasuras. E o atestado ele é criado em 2 vias, de preferência em via carbonada, tá? Porque a cópia ela fica internamente, né, no local, justamente para pedir aquele item que eu falei lá de veracidade, tá bom? Então é tudo documentado bonitinho. Então tomem cuidado, não façam adulterações aí em documentos, principalmente no atestado que você entrega para a empresa, beleza? Alguma pergunta aí, gente? Data completa, São Paulo, 20 de julho de 2020. Tá, é isso que quer dizer data completa, Amanda. Sempre por extenso. Não, não pode. Tem que ser por extenso, tá? É documento. Documento é padrão. Documento tem que ser por extenso, tá? Isso é padrão. Certo? Vamos lá então. Vamos dar uma continuidade que hoje não vai ser só 2 documentos não, tá bom? Então aqui tem a formatação, né, o timbre, o título, né, a assinatura, o alinhamento, tá? Então, um exemplo aí, tá? E tem aqui um exercício, tá? A gente tem as informações, você vai criar um atestado. Você vai criar um atestado, né, para essas informações aqui. Tá bom? Então,
Você vai lá para um evento. Deixa eu dar um print e colar aí para vocês. Então aí, esse daí é para vocês criarem o atestado, tá bom? Depois vai estar tudo lá na sala Google bonitinho. Então você vai criar aí na sala a carta, né, o conteúdo, né, desse atestado. Tudo bem? Tem as informações do local, tem o nome da pessoa, tem o RG, tem o CPF. Então, com esse texto, que aí no caso está retratando aí que o funcionário da empresa, né, foi a um evento, né, a um evento estudantil aí, né, uma coisa formal, tá bom? E o próximo documento, né, finalizando aí o atestado, iniciando a procuração, é um outro documento. Aqui, gente, aqui a gente vai trabalhar com alguns termos jurídicos, né? Algumas palavras bonitas, tá? Outorgado. Outorgado, tá? O que é o outorgado? Tá? É a pessoa que vai passar, né? Que vai receber, na verdade, né? Os poderes para se poder tomar decisões, né? Essas decisões são decisões legais. Aí. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa e essa empresa ela vai ter uma audiência, por exemplo. Tá? Então, o dono da empresa ele não pode ir para essa audiência. E ele vai nomear você para ir nessa audiência. Tá? Então você, a partir desse momento, é criado, né, é digitado uma procuração. Né, todos esses documentos, atestados, procurações, são alguns documentos que a empresa já tem um modelo criado. Você vai lá e só altera as informações principais. Tá? Então, aonde o diretor da empresa, o dono da empresa, vai passar para você o poder legal de representá-lo em uma situação, tá? Em um momento específico, tá? Então, a pessoa que vai representar, né, o dono da empresa é chamado de ortogante, outorgante. E quem está passando os direitos, né, os poderes, na verdade, é o outorgado, né? Então, a procuração ela é muito utilizada em audiências, tá? Audiências civis, trabalhistas, criminais e assim por diante. Tudo que envolve a justiça, para você passar poderes para alguém, você tem que ter uma procuração, tá bom? Certo? Então, a procuração ele é um documento mais extenso, tá? Ele é um documento maiorzinho. Por quê? Porque você precisa colocar os seus dados, precisa ter os dados também da outra pessoa, né? Um exemplo lá da empresa, que o diretor está te dando poderes para você comparecer em uma audiência no lugar dele, representando-o e representando a empresa. Vai estar os dados lá do dono da empresa, o RG, CPF, né? Vai estar lá o estado civil dele, se ele é casado, solteiro, viúvo, divorciado, tá bom? Vai estar todos os dados dele lá, vai estar todos os seus dados, né? Também, né? Onde mora, o bairro, cidade, o CEP, telefone para contato, vai estar lá as informações e também vai estar lá as informações, qual é o poder que está sendo te dado.
tá? Qual é o poder que está sendo dado para você poder estar indo lá, tá? Então, se for uma audiência de conciliação, um exemplo, tá? A sua empresa, você trabalha num comércio, por exemplo, você trabalha num comércio e um cliente foi lá, sei lá, no Procon, foi na Justiça, né, Civil, abriu um processo contra a empresa porque ele comprou um produto que ele achou que o produto estava danificado e vocês não quiseram fazer a troca, por exemplo. Então essas informações vai ter que constar lá, que você tá tendo poderes para decidir para a empresa, né, a melhor solução para o processo número tal, aí vai estar o número do processo, né, tudo bonitinho, e o local, né, o fórum que você vai estar comparecendo, tá bom? Então aqui eu tenho um modelinho para você entender melhor, tá? Então o outorgante, né? Então tem lá o nome da pessoa, o RG, CPF, né? O local de moradia, né? Nome da cidade, bairro, nome da rua, telefone para contato, CEP, os dados da outra pessoa, né? Que vai estar representando a empresa, né? No caso aqui a Cláudia, né? Tá passando aí os poderes de decisão para o Mário, né? Então aí você tem lá o textinho, né? Que é um textinho padrão, só que tem que especificar no final do texto, né? Que você está passando lá os poderes de decisão, né? Para o Ricardo, mas passando os poderes de decisão para qual situação? Se for um processo, esse processo ele tem uma numeração, então vai colocar a numeração do processo, tá bom? Se for alguma outra coisa, por exemplo, para a questão precisa ir no banco, né? Você vai representar legalmente uma pessoa que está, sei lá, internada, está debilitada e não pode ir até o banco, por exemplo, sacar. Precisa ter uma procuração, tá? Reconhecer firma lá das assinaturas para você poder ir lá no banco e resolver o assunto bancário para tal pessoa, tá? Então, geralmente essas procurações, elas são... Quem trabalha muito com isso é advogado, né? Os doutores aí, né? Doutores do direito. Quando você abre uma ação criminal ou civil, para ele poder tomar conduta, né? Para ele começar a mexer no processo, dar entrada em âmbitos legais. Então, a procuração ele é um documento muito importante, tá? Então, se você precisa responder de forma legal de um assunto que você não é, né, a principal pessoa, né, você não é a pessoa de interesse principal, você precisa de uma procuração que a pessoa passe os direitos para você poder resolver, solucionar da melhor forma possível, tá? Sem a procuração não tem como você tomar conduta, tá bom? Então a procuração é importantíssima aí. E aí você vai criar uma procuração seguindo o modelo acima. Então você vai copiar as informações que estão lá naquele modelo, né? Então você vai copiar as informações desse modelo aqui, tá bom? E vai colocar os seus dados, tá bom? Então, por exemplo, você pode inventar aqui os dados principais, pode colocar lá os dados, sei lá, da sua mãe, os dados do seu pai, enfim, os dados do namorado, né, ou da namorada. Fictício, pode inventar os dados fictícios e aí você coloca os seus dados lá, que também não precisa ser seus dados reais, você não precisa colocar o nome do seu RG verdadeiro, o nome do seu CPF verdadeiro, só põe o seu nome completo lá verdadeiro, né, a sua situação,
com base neste exercício aqui, tá bom? Procuração jurídica, beleza? Então, vai aí o exemplo da procuração, tá? O exercício da procuração. Pessoal, querem perguntar alguma coisa sobre a procuração? Você não entendeu, Amanda? Você vai criar essa procuração aqui. Essa procuração aqui, ó. Você vai digitar o que está aqui. Você vai copiar o que está aqui colocando seus dados. Só isso. Você vai copiar esse exemplo aí. Você vai copiar que nem está aí. Só vai trocar os dados para os seus dados. Tá? Aonde um exemplo, aonde está sendo passados os poderes para você, você vai colocar os seus dados. Porque esse é um exemplo, ele é um modelo de procuração. Tá? O que faltaria ali seriam alguns dados reais para uma situação verídica, né? Vamos colocar assim, né? Se fosse uma audiência, né? Comparecimento a uma instância judicial, né? Faltaria ali o nome do processo, algo do gênero, tá? Ou para você poder responder para alguém ou ajudar alguém aí a solucionar algum outro problema, tá? Problema no banco, algum problema na loja. Então, a procuração ela tem o poder de te dar o poder para resolver um desafio para alguém. Então, caso, por exemplo, a sua mãe tenha algum problema e ela não possa comparecer. Vou dar um exemplo. Não pode comparecer na reunião de pais, no colégio ou no curso. Tá? Então, aí você recebe uma procuração. Ela cria uma procuração passando os poderes para você, né, poder comparecer e exercer o papel dela nesse evento, nessa situação. Tá bom? Só fazer uma conferência aqui. O Davi, Amanda, André, Arthur, Davi, Estevam, Isabela, Isaac, Rafael Tavares, Rafael Navolk, Samanda, William. E o Ítalo tinha entrado, né? Tinha entrado, mas acho que deu algum problema de internet. Saiu, entrou e saiu. Tá bom? Então, gente, deu para entender aí sobre a procuração? Deu para entenderem aí, gente, sobre a procuração? Querem tirar alguma dúvida? Foram 3 documentos que nós vimos, tá, gente? Só recapitulando. A procuração foi o último. Nós tivemos aí o atestado e nós tivemos o memorando. 3 documentos, tá? 3 documentos que nós vimos aí que funcionam e trabalham de forma interna dentro da empresa. A procuração não, a procuração ela não seria interna, seria externa, né? Porque você vai levar esse documento para que você possa comprovar, né, justificar em um âmbito legal aí o seu poder de decisão em alguma coisa. Tá bom? Vocês estão muito quietos, gente. Tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Querem perguntar algo?
Então vamos lá para o próximo documento, tá bom? Vamos lá para o próximo documento. Declaração. Eu cheguei a comentar aqui, né, junto com o atestado, né? A declaração, ele tem um poder, só que o poder dele é de declarar um fato, tá? Ele não atesta, tá? Muita gente acha que a declaração tem o mesmo poder do atestado. Não, tá, gente? Então, vou dar um exemplo. Você trabalha e acordou com dor de barriga, acordou com piriri, né? Você não consegue sair do banheiro, né? Dessa situação muito desconfortável. E aí você vai no médico. Você vai no médico, você passou mal de manhã, porém de manhã você deveria já estar dentro da empresa. Você passou mal, tal, foi no médico, tomou soro, tomou um remedinho lá para dar uma segurada. E o médico, né, ele só te dá uma declaração relatando que você chegou lá às 7 horas da manhã e você saiu de lá ao meio-dia. Tá bom? Um exemplo, tá bom? Você fez alguns exames, tal, enfim. Mas ele não te atestou o dia, ele não te deu um atestado de afastamento, né, de te possibilitando o afastamento do dia. Ele só declarou. Então, você precisa voltar para a empresa para poder trabalhar. Tá bom? Caso você não retorne, a empresa pode descontar as suas horas, né? Pode te dar uma advertência, entendeu? Ela pode tomar algumas medidas legais, tá bom? Então a declaração ela não tem o poder de atestado, tá? A declaração é muito mais aquela questão de bom senso, tanto de quem recebeu a declaração quanto da pessoa que vai receber, né? Para quem você vai entregar, né, a declaração, tá? Então a gente precisa tomar cuidado aí. Tá? Então a declaração ela só declara, só justifica algum momento, alguma situação. Então se você foi ao médico, sei lá, você foi numa audiência, né, como testemunha, né? Você precisou ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência, então a declaração ela vai justificar um ocorrido, um acontecimento, tá bom? Então a formatação ela basicamente ela é a mesma do atestado, tá? Mesma do atestado. Você vai ter o timbre lá, vai ter o endereço, né? O nome da empresa, o nome do local, e vai estar escrito lá declaração. Só isso. Tá? E aí o texto vai ser o texto condizente à situação. Algo que acontece muito na escola lá. Os alunos pedem uma declaração, porque não tem o diploma ainda, né? Porque o curso ainda não concluiu o curso. O aluno vai lá, professor, eu preciso apresentar para minha empresa, eu preciso apresentar lá na faculdade, tá? Eu preciso de um documento que comprove que eu estou estudando aqui, que os cursos que eu já fiz aqui, por exemplo, tá? Então a escola ela emite uma declaração, aonde vai conter os dados da escola, tudo bonitinho lá, e vai conter os seus dados lá também, né? Porque a gente está declarando algo sobre você, tá? Então aqui ele tem um textinho. Declaramos que o senhor, né, João Armando Ferraz pertence ao quadro de funcionários de nossa empresa desde
tá? Data tal. Então, um exemplo, isso daqui é uma declaração para justificar que a pessoa trabalha dentro da empresa, mas eu poderia criar uma declaração relatando que você trabalha não, perdão, que você estuda na escola. Então, declaramos a quem possa, declaramos para quem possa interessar, né, que o aluno ou o cliente, enfim, né, o aluno Ricardo Nascimento da Silva, portador do CPRG tal, CPF tal, né, está regularmente matriculado em nossa instituição de ensino, né, fazendo um curso técnico, né, e concluiu tais matérias. Aí lista lá as matérias que já foram cursadas, né, as matérias que já foram concluídas, né, sem mais. Coloca a data completa por extenso, né? São Paulo, 20 de julho de 2020. O nome da pessoa que está assinando, né? Então, sei lá, a Carla Pereira da Cunha, auxiliar administrativo da escola, ou assistente administrativa, ou professora, enfim. E assina, e se tiver o carimbo, né? Carimba e põe também o carimbo da escola, tá bom? Então, a declaração, ela tem esse poder aí, tá bom? Então, a gente tem aqui um modelo de formatação, né, da declaração, que nada mais é do que isso daqui, tá bom? Essa daqui. E aqui tem um exemplo e vocês vão criar, gente, esse documento aqui. Vocês vão criar esse documentinho aqui. Opa! Tá bom? Vocês vão criar uma declaração onde vocês vão criar uma declaração onde vocês vão ter que criar o comparecimento para uma oficina, tá? Vocês vão criar essa declaração aí. Tá bom aí de documento, gente? Tá bom ou querem mais? Tá bom, né? Te deixo um pouquinho para a próxima aula. Então é isso, gente. São esses documentos que a gente teve hoje como conhecimento. Conhecê-los, né? E as atividades aí printadas e colocadas aí no Discord. E também para colocar, vou colocar lá na sala Google, beleza, gente?